Pessoal, muito bem, boa tarde a todos, tá? A gente vai começar o nosso encontro de hoje e, a priori, esse encontro aqui seria o último encontro, né? É o 10º encontro. Igual até mencionei para vocês no WhatsApp, a gente vai fazer esse encontro aqui, eu pretendo fazer um outro encontro ainda na semana que vem. Por quê? Vai ter a parte sobre regressão linear que não foi contemplada durante esses encontros da gente aqui. Então, vou fazer um 11º encontro para poder contemplar a parte sobre regressão linear, que eu acho que é de importância também para todo mundo. Dito isso, então, eu vou começar a matéria de hoje, tá? A matéria de hoje é testes, é o teste T e análise de variância, né? São outros testes para você analisar a média, se a média está, assim, de uma população está coerente ou não está coerente de acordo com o nível de significância especificado, né? Ok, perfeito, então, vamos lá, então. Dito isso, pessoal, o que eu pretendo fazer? Eu vou então pegar e começar a compartilhar com vocês os slides que eu preparei. A aula de hoje basicamente vai ser aqui no computador, não vou ir para o quadro não, que não vai ser necessário. Na verdade, toda essa parte sobre teste T para dados variados e análise de variância também pode ser feito manualmente, né? Existem ferramentas manuais para isso, mas são excessivamente cansativas, porque é muita conta aritmética, tem muita aritmética envolvida. Então, como tem muita aritmética envolvida, porque o Excel faz toda essa parte aritmética para a gente, eu vou me restringir a trabalhar apenas no Excel. Eu não vou fazer nada no quadro, fica uma coisa até mais dinâmica, que é o foco da gente aqui. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o primeiro slide e seguir a partir daí. Então, só um minutinho aqui, deixa eu começar a trabalhar com os slides aqui e seguir, então, as nossas apresentações. Beleza, então, pessoal, vocês estão conseguindo ver aí, então, o primeiro slide, não é isso? Estão vendo o primeiro slide aí. Eu vou, então, fazer uma leitura aqui sobre isso, tá? Vai explicando com calma, depois, quando tiver os exemplos, a gente vai fazer os exemplos e assim por diante. Bom, o teste T nos estudos com dados pareados. Muitas vezes, as unidades físicas ou biológicas são medidas 2 vezes no decorrer da pesquisa. A lógica é verificar se houve ou não discrepância entre as medições. Outras vezes, as unidades são consideradas aos pares. A ideia é verificar se há ou não diferença na resposta ou no desempenho dos pares. A análise com dados pareados é apropriada nos seguintes casos. A ideia é o seguinte: suponha que você pegue 2 grupos de pessoas e nesse mesmo grupo de pessoas você analisa o que acontece com o remédio, né? Como é que é a reação dessas pessoas com remédio de marca e com remédio genérico. Então, você vai, na verdade, analisar esses 2 grupos 2 vezes. Então, você vai ter dados pareados, por exemplo. É um caso típico, né? O mesmo grupo de pessoas toma um remédio de marca e toma um remédio genérico. Você vai analisar qual é o comportamento, né? Quais são os desdobramentos depois que essa pessoa tomou o remédio de marca, o remédio genérico, e fazer algumas análises. Então, você tem dados pareados, porque o grupo de pessoas não mudou o medicamento, mas o grupo em si é o mesmo. Essa é a ideia de dados pareados. É um exemplo que dá para ser utilizado na área da saúde. Então, continuando, ó. Quando se mede a mesma variável nas mesmas unidades antes e depois de uma intervenção, quantos participantes da pesquisa são recrutados aos pares ou são pareados por idade, sexo, estágio da doença? Nesses casos, um dos participantes recebe a droga em um teste e outro participante recebe o tratamento convencional. E você analisa o que acontece em cada um deles. Quando se mede a mesma variável em gêmeos ou em par, como mãe e filho, e quando se faz experimentos em laboratórios, com várias repetições, e em cada repetição se prepara ao mesmo tempo um controle do teste. Então, igual eu falei para vocês, a ideia aqui é o quê? É aquele exemplo clássico. Mesmo grupo de pessoas, dá um remédio de marca, dá um genérico, analisa como é que vai ser os desdobramentos depois disso naquele grupo de pessoas, de acordo com o remédio que ela tomou. Então, quando temos 2 grupos de dados pareados, aplicamos o teste T. Mas, entenda, o pareamento deve ter algum tipo de lógica. Não basta que os 2 grupos tenham o mesmo número de unidades para fazer o teste T. Então, como é que a gente trabalha com isso, o teste T? Primeiramente, vamos estabelecer hipóteses. Na verdade, é aquela história. O que são as hipóteses? Você vai ter a hipótese, no caso, o H0, e a hipótese alternativa. A hipótese H0 é sempre aquela que a gente vai querer
digamos assim, considerar que as médias sejam iguais. São testes para você analisar médias, né? Então, você sempre vai querer que as médias sejam iguais. Esse é o H0. Então, as médias são iguais e no H alternativo, no HA, você tem que as médias, ou pelo menos uma delas, sejam diferentes. Então, o H0 sempre você utiliza o igual, o HA você sempre utiliza diferente, ou menor, ou maior. Escolha o nível de significância. O nível clássico que a gente tem escolhido é o nível de 0,05, que equivale então, a 95% de probabilidade daquela situação acontecer. Então, o nível de significância, em geral, pode aumentar, pode diminuir. Ele varia entre 0,1, né, e 0,1 e 0,01, né? Ou seja, entre 90% e 99%, digamos assim. Certo? De nível de acerto. Então, sempre você trabalha com o nível de significância, em geral, entre 0,1 e 0,01, que dá, no caso, de 90% a 99% de nível de acertos. E você vai utilizar também um programa para fazer as contas necessárias, por exemplo, o Excel. Esse curso nosso aqui, sistematicamente, a gente vai estar utilizando o Excel. Por quê? Porque é uma ferramenta que, em geral, as pessoas têm no computador, faz parte do pacote Office, né? Então, como, em geral, as pessoas têm no computador, eu optei por utilizar sistematicamente o Excel. Eu acho que é um ganho importante, já que é mais fácil para a gente adquirir. Compare o valor absoluto do T calculado com o valor crítico. Isso aqui, na verdade, eu vou explicar a partir do Excel. Toda vez que o p-valor, é bom lembrar do p-valor, que é aquele p, que é aquele valor da probabilidade que é dado pelo Excel lá nas tabelas. Então, toda vez que o p-valor for menor que o nível de significância, rejeita a hipótese das médias iguais no nível estabelecido de significância. Então, por exemplo, se eu encontrar o p-valor igual a 0,06 e o nível de significância for 0,05, eu vou aceitar H0. Se eu encontrar o nível de significância 0,01, desculpa, se eu encontrar o P 0,01 e o nível de significância for 0,05, ou seja, se o P for menor que o nível de significância estabelecido, a gente vai rejeitar o H0, ou seja, a gente vai ter então considerar a alternativa, a hipótese alternativa, que é aquela que presume que as médias sejam diferentes. O H0 sempre são médias iguais. A hipótese alternativa, o HA, sempre são médias, ou pelo menos uma delas diferente do conjunto. Então, P, né, menor que o nível de significância, rejeita H0 e aceita a hipótese alternativa. É isso. Aqui é o seguinte, gente, para usar o teste T, no Excel, devemos habilitar o suplemento de análise de dados. Aí segue um tutorial aqui. Isso aqui é um tutorial que eu vi na internet, tá? Que ensina como é que você habilita esse pacote de dados. Em geral, esse pacote não está habilitado. Eu vou explicar aqui no meu. Mas dependendo da versão do Excel que você utiliza, isso aí pode variar. Tá? Então, só lembrando, em geral, o nível de significância é de 0,1 até 0,01, que significa o nível de confiança, essa palavra que está me faltando aqui, que o nível de confiança é de 90% a 99%. Deixa eu fazer aqui um exemplo de como é que você habilita aqui no Excel esse pacote aí para análise de dados. É o seguinte, ó. Deixa eu compartilhar aqui o Excel. Foi. Então, aqui é o seguinte, pessoal. Essa minha versão do Excel aqui é a versão 2016. A versão atual pode ser um pouco diferente, mas a ideia é muito parecida. O que você faz? Em geral, você vem aqui em ferramentas, né? Vocês estão vendo aí, e você vem aqui em suplementos do Excel. O meu aqui está habilitado, que é isso aqui, ó, ferramentas de análise. Então, tem que clicar em ferramentas de análise, que é isso aqui. Quando você clicar em ferramentas de análise, você vai habilitar o teste T, né? Você vai habilitar também para dados variados, você vai habilitar também a análise de variância, que é o A9. Então, tem que habilitar aqui, ferramentas de análise. Novamente, onde é que você encontra isso? Aqui, ó, ferramentas e suplementos do Excel. Tem mais coisa aqui também, se for o caso, enfim. Aqui se eu quiser instalar alguma coisa, mas não é o caso. Então, está aqui, é só ferramentas de análise. O meu já está instalado aqui. Aí, onde é que eu vou trabalhar com isso? Essas ferramentas de análise, aí você vai ter em dados aqui,
E vai aparecer esse ícone aqui, ó, análise de dados, que eu vou explicar depois como é que a gente trabalha com eles. Então, isso aqui vai ser muito interessante. Deixa eu voltar aqui para o PowerPoint para a gente poder continuar, então. Então, tá aqui. Então, aqui também é um tutorial, igual eu falei, que explica como é que você faz para achar isso. Esse tutorial aqui está explicando em 2010, mas, enfim, basicamente você tem que procurar, está escrito suplementos do Excel e habilitar a análise de dados. E aqui nós temos, então, pessoal, um primeiro exemplo, né, que a gente vai utilizar para resolver aquele, que a gente vai utilizar, no caso, aquele pacote de análise de dados para resolver. Então, percebam só, ensaio com dados pareados, duas medidas do mesmo indivíduo. Para verificar se duas drogas diferentes usadas com antitussígenos, bloqueadores de tosse, alteram o tempo de sono, foi feito um ensaio com 9 voluntários. Eles tomaram um dos antitussígenos na primeira noite e outro na noite seguinte. Então, são dois tipos de remédio que a pessoa toma contra a tosse, uma palavra complicada para eu falar, por sinal, e vai ser analisado o seguinte, dependendo do tipo de remédio, você vai alterar ou não a quantidade ou a qualidade do sono da pessoa. Então, a pesquisa é o seguinte, ó, a proposta é comparar as médias do tempo de sono sobre o efeito do antitussígeno. Verifique se há uma diferença nas médias populacionais quanto ao sono, usando um nível de significância de 0,05. Então, a ideia é o seguinte, você tem as pessoas lá que estão com problema de tosse, vão tomar dois tipos de remédio. E o que acontece? A ideia é se a população em geral vai ter problema, dependendo, você vai ter mudança de sono, de média de sono, se mudar o tipo de remédio, certo? Então, dependendo do remédio, você vai ter uma quantidade de sono, dependendo do outro remédio, você vai ter uma outra quantidade. Isso aqui que foi trazido para a gente é só uma amostra. Então, a partir dessa amostra aqui, vou tentar inferir resultados para a população como um todo. É para isso que a estatística serve. A partir de uma amostra, você infere resultados para a população. Certo? É isso aí. Então, aqui, por que eu vou utilizar o teste T para dados pareados? Porque eu tenho aqui, você pode perceber aqui o seguinte, nós temos aqui a droga A, o remédio A e o remédio B, certo? E aqui tem os voluntários. Então, o grupo de voluntários aqui é o mesmo. A única diferença é que foi aplicado um tipo de remédio do tipo A, primeiramente, depois do tipo B, e foi comparado a média de sono deles. É claro que a média vai ser diferente para esse grupo aqui. O que eu quero saber é se para a população em geral, essa média vai ser diferente também. Essa que é a pergunta, entendeu? Então, não é porque vai ser diferente aqui que eu vou ter uma diferença significativa para a média populacional. Essa que é a lógica. Então, quem vai me dizer se vai ter uma diferença ou não significativa na média populacional é essa análise que a gente faz aqui na frente. Então, eu vou compartilhar com vocês novamente o Excel para poder explicar isso direitinho melhor. Aqui, esse exemplo aqui é exatamente aquele que está lá. Então, o que acontece aqui é que tem os voluntários, tem o remédio A e tem o remédio B. Né? E a ideia da gente aqui é o seguinte, é comparar, então, a média disso. Como é que eu faço isso? Já fiz aqui uma vez, vou fazer de novo aqui explicando, fazer um pouco aqui embaixo. Ó. Então, como é que eu faço? Eu venho aqui, no meu caso, em dados e análise de dados. No Excel 2000, o novo, né? Eu não lembro qual é o número dele, esse aqui é o 2016. O novo é parecido com isso. Então, resumidamente, você procura em ferramentas, certo? Vai ter suplementos, você clica em suplementos, ferramentas de análise. Ok, o meu está habilitado. Se não tiver, habilite. Aí vai aparecer em dados essa ferramenta aqui, esse ícone aqui. Eu vou clicar nele. O que é que eu quero fazer? Eu quero aqui o seguinte, eu quero fazer um teste T para duas amostras emparelhadas para as médias. Então, vai ser um teste T para médias, especificamente para médias. Então, no caso, é esse aqui que eu seleciono. Então, dou OK. Aí eu venho aqui e vou selecionar todo mundo aqui. Ó. Selecionar tudo, inclusive a palavra voluntário. Selecionei o grupo todo aqui. Opa, fiz errado, pessoal, desculpa, está errado aqui. Tem que selecionar primeiramente o grupo A. Aí eu vou clicar aqui agora e vou selecionar aqui o grupo B. São dois grupos só aqui nesse caso. Aí,
eu vou colocar, se eu quero que apareçam os rótulos, né, vai ficar grupo A e grupo B, então eu vou clicar em rótulos para aparecer o rótulos. O nível de significância aqui já foi especificado, o padrão dele é 0,5. Se eu quisesse mais rigoroso, colocar 0,1, poderia colocar. Mas se você não colocar nada, ele presume que você vai trabalhar com 0,5. E onde é que você vai querer que apareça essa tabela aí? Você vem e clica aqui, para aparecer a tabela. Nessa mesma aba aqui, eu clico aqui em intervalo de saída. Como eu quero que apareça aqui, eu venho aqui, eu clico aqui, tem que deixar o cursor aqui, e clico aqui. Então, que essa tabela que vai ser gerada vai ser a partir dessa célula aqui. Quando eu der OK, está aqui, ó. Está aqui, então, a nossa tabela. Só que o que significa isso? Deixa eu voltar novamente aqui, que eu acabei suprimindo um detalhe. O detalhe que eu suprimi foi o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Quando você trabalha com esses testes aqui de média, você tem que presumir, na verdade, você tem que especificar quais são as suas hipóteses. Então, eu vou supor, lembra que o H0 sempre é médias iguais, e o H alternativo são médias diferentes. Então, o H0, o tempo médio de som é o mesmo para as duas drogas, e o HA, a média, as drogas determinam tempos médios de som diferentes. Então, sempre o H0, você supõe que as médias sejam iguais, e o HA, as médias são diferentes, ou pelo menos uma delas. Então, no caso aqui, pessoal, o que acontece? Como eu tenho o nível de significância igual a 0,05, se o valor de P for menor que 0,05, eu rejeito H0 e aceito a alternativa. Sempre assim. Sempre que o valor de P for menor que o nível de significância, a gente rejeita o H0. Então, voltando aqui agora, novamente no Excel, nós fizemos, está aqui, quer ver? Está aqui a nossa continha. Se você olhar, o que acontece? Quando esse nosso caso ele é unicaudal ou é bicaudal? Se você falar que é diferente, ele vai ser bicaudal, tá? Por quê? Diferente quer dizer que você pode ter os dois lados da sua distribuição. Unicaudal é se você utilizasse maior ou menor na hipótese alternativa. Então, sempre que eu utilizar o sinal de diferente, né? Por exemplo, eu quero que as médias sejam diferentes. Ele vai ser bicaudal. Eu quero que uma média seja maior do que a outra. Aí vai ser unicaudal. Então, nesse exemplo aqui específico, eu tenho o caso bicaudal, que é isso aqui. Você pode perceber que o nosso P bicaudal, quanto que é? 0,01. Se é 0,01, significa então que eu vou rejeitar H0 e vou aceitar HA. Ou seja, se eu rejeito H0, então significa que, muito provavelmente, né, eu tenho uma diferença significativa entre as médias de som se eu pegar e mudar o remédio. Então, olha, perceba, aqui deu 0,01, que é menor que 0,05. Se o P é menor que o nível de significância, eu rejeito H0. Então, esse valor aqui vai me dizer isso. Voltando aqui ao PowerPoint. Não foi não o PowerPoint? Vamos ver se ele vai agora. Aqui. Voltando aqui ao PowerPoint, pessoal, você pode perceber que foi o que eu escrevi aqui, ó. Aqui. Essa tabela aqui foi a tabela que eu copiei de lá. Então, olha só, você pode perceber que o P-valor aqui é 0,01. Então, está explicada a conclusão aqui, ó. O P-valor para esse exemplo é 0,0171, vou pegar só com duas casas, que é menor que 0,05, que é o nível de significância. Portanto, rejeitamos H0. Então, vou rejeitar que as médias sejam iguais. Ou seja, há evidências confirmadas, com nível de significância 0,05, que as médias populacionais de som não são diferentes para os dois tipos de droga. Então, nessa situação aqui, você consegue inferir resultados para a população. Percebam só que eu sei que a média é diferente desse grupo. Por exemplo, a média do grupo A é 6,7 e a média do grupo B, deixa eu colocar aqui, ó. Cadê? Você pode perceber que o grupo A tem essa média aqui e o grupo B tem essa média aqui. É claro que a média do grupo A é menor do que a média do grupo B. Mas o que eu quero concluir é que não é para esse grupo específico, e sim para a população. Então, a partir dessas comparações, dessa análise aqui, eu consigo tirar resultados para a população. Então, de fato, o que eu tenho é que, assim, com o nível de significância de 0,05, que equivale a dizer que o nível de confiança é de 95%, então eu tenho 95% de confiança
que sim, que as médias são diferentes se você pegar, que as médias da população são diferentes se a gente pegar e mudar o tipo de medicamento. Porque esse valor aqui, que vocês podem perceber que é o p-valor, que está aqui, ele é menor do que o nível de significância. Sempre que o p-valor for menor do que o nível de significância, te rejeita H0 e aceita HA. Muito bem. Continuando aqui, gente, ó. Vamos ver agora o que são testes unilaterais e testes bilaterais. Eu até já adiantei. Unilateral é quando você utiliza o sinal de menor ou o sinal de maior para a hipótese alternativa. E bilateral é quando você usa o sinal de diferente. Bom, vamos fazer uma leitura, depois a gente faz mais um exemplo sobre isso. A hipótese de nulidade sempre afirma que não há diferença, ou seja, que são iguais. Ou então, a diferença é nula. No exemplo que acabamos de ver, a hipótese alternativa afirma existe diferença, mas não informa o sinal da diferença. Pode acontecer, porém, que o pesquisador tenha noção do sinal da diferença e querer testar a hipótese de nulidade contra a hipótese alternativa, que deu o sinal maior ou menor. Se a hipótese alternativa especificada, o sinal da diferença for maior ou menor, dizemos que o teste é unilateral. Exemplo, se eu presumisse que a média de sono utilizando a droga A fosse menor do que usando a droga B. Então, se eu usasse o sinal de menor na hipótese alternativa, eu teria um teste unilateral. Menor e maior, os testes são unilaterais, você analisa cada lado. Quando utilizar o diferente, você utiliza, então, um teste bilateral. Que é o que está dizendo aqui. Ó. Se a hipótese alternativa não especifica o sinal da diferença, dizemos que o teste é bilateral. O exemplo anterior foi um teste bilateral, de fato. Ó. Eu falava que eram diferentes. Não falava exatamente se era maior ou se era menor, somente que era diferente. Aí tem esse outro exemplo aqui, gente. Vamos entender aqui, ó. Uma droga é tradicionalmente usada para o alívio de dor nos casos de enxaqueca. Uma empresa oferece um genérico. Para verificar se o efeito do genérico não é significativamente inferior, foi feito um ensaio com 7 voluntários. Todos os voluntários usaram em períodos distintos, tanto a droga tradicional como o genérico. Os tempos de alívio da dor registrados pelos voluntários com cada droga estão na tabela abaixo, as hipóteses são a seguir. Então, olha só, a ideia é o seguinte, você quer analisar se o genérico vai ter assim, uma eficiência maior ou não em relação à droga, em relação ao produto de marca, né? Então, a ideia aqui é o seguinte, ele tá sugerindo para a gente aqui que quando você tomar o genérico, você vai ter um efeito mais rápido. Então, vamos lá. A hipótese, o H0, né? O tempo médio do alívio da dor é o mesmo para as duas drogas. E o H, o tempo médio para alívio da dor é menor quando se administra o genérico. Então, eu estou querendo saber dessa alternativa aqui se vai ser menor. Então, se eu quero que seja menor e não que seja só diferente, você vai ter um teste o quê? Unilateral. Tá? Aí, novamente, eu vou voltar aqui para o Excel. Quer ver? Voltei aqui para o Excel, voltei. Que é o exemplo 2 que está aqui. Depois eu vou compartilhar com vocês essa tabela aqui também. Então, pessoal, novamente vamos fazer essa questão aqui do zero. O que eu faço? Eu venho aqui, análise de dados, clico aqui, ó, teste T para duas amostras emparelhadas para médias, tá aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, esse aqui vai ser o tradicional, vai ser a minha primeiro grupo de valores aqui, e aqui vai ser o genérico. Então, eu quero que apareçam os rótulos. Né? Eu quero que isso aqui saia, né? No intervalo, eu vou colocar aqui. No caso, esse intervalo aqui do OK. Então, percebam só aqui, ó. Se você analisar, que é o que está lá em cima também, a média do tradicional foi de 5,85. Vou colocar 5,85 minutos. Do genérico foi um pouco menor a média. Você percebe que o genérico ele foi mais rápido para aquele grupo de voluntários aí.
A pergunta é o seguinte, em geral, o genérico, né, vai ser mais rápido? Eu posso afirmar que para a população genérica vai ser mais rápido? A média populacional vai ser mais rápida? Aí, como eu falei para vocês que aqui vai ser unicaudal, né, que o tempo vai ser menor, eu vou olhar então aqui, ó. O meu P unicaudal, quanto que é? 0,05. 0,055. Então, percebam só que 0,055 é maior que 0,5. Então, se é maior, eu não vou rejeitar H0, eu vou aceitar H0. Eu só rejeito H0 se você tivesse o P menor. Como o P é maior, eu aceito H0. O que significa isso? Significa, então, que eu tenho assim, um nível de significância 0,5, não há indícios que, de fato, o remédio genérico alivia a dor mais rápida. Ou seja, eu posso concluir que tanto o remédio genérico quanto o remédio tradicional têm o mesmo tempo de resposta para alívio da dor, que é exatamente a questão da hipótese H0, né, que fala que é igual. Então, como eu tenho aqui que o P é 0,0555, que é maior que 0,05, então essa diferença aqui das médias populacionais não é significativa. Muito embora, para aquele grupo de valores aí, o genérico tenha sido mais rápido. Tá aqui, ó. Deixa eu pegar, essa tabela é aquela tabela que nós fizemos lá. Você pode perceber que o tradicional, a média dele foi essa média aqui. E o genérico, a média dele foi essa média aqui. Então, você pode perceber exatamente aqui, ó. O P unicaudal é de 0,055. Então, olha, como o P é maior, pode ter um probleminha aqui, né? Tem um probleminha aqui nesse slide. Deixa eu consertar logo esse slide aqui. Faltou um zero aqui. Só um minuto, pessoal. Voltando aqui a compartilhar o slide. Aqui. Então, novamente aqui, ó. Como o P-valor, né, é maior que 0,055, que é maior que 0,05, o nível de que é o nível de significância, aceitamos H0, ou seja, não há diferença significativa entre as médias na redução da dor quando usamos o remédio tradicional ou genérico. Quer dizer que o tempo, né, a média dos dois tipos de remédio é a mesma, não há uma evidência significativa que vai ter diferença. Muito embora que para esses voluntários aqui, muito embora para esse grupo de voluntários aqui, a média tenha sido diferente, para a população em geral, não há indício que vai ser diferente, né, num nível de significância de 95%, de 0,05. Trocando em miúdos, existe 95% de chance, tá, das médias populacionais não serem diferentes de maneira significativa. Porque nós tivemos que o p-valor foi maior que o nível de significância. Se ele é menor, eu rejeito H0. Se ele é maior, eu aceito H0. Lembrando que nesse caso, H0 está aqui, ó. O tempo médio de alívio da dor é o mesmo. Sempre quando você trabalhar com H0, você presume, né, que as suas médias são iguais. E a alternativa, pelo menos uma delas, são diferentes. Muito bem. Opa, tirei o slide aqui, não precisava ter feito isso. Voltando aqui ao slide, então. Foi. Outro pessoal agora sim. Voltei aqui ao slide, então, que a conclusão está aqui, no caso, na sequência. Isso. Sim. A ideia aqui é o seguinte, pessoal. Agora, percebam só que eu sempre trabalhei com dois valores variados, né? Aqui foi, no caso, remédio. No outro exemplo também era remédio, né? Aqui, ó, tradicional e genérico. No outro exemplo aqui, também eram dois tipos de remédio diferentes. Os antitussígenos, né? Antitussígeno aqui, também diferentes aqui. Então, eram só dois. E se fossem três remédios diferentes? Exemplo, se eu tivesse três remédios diferentes, assim, como é que faria essa conta? Tipo, dois tradicionais e o genérico, ou três tradicionais, ou genérico de marcas diferentes.
Então, se eu tivesse mais comparações aqui além dessas duas, eu posso pegar, no caso, utilizar a análise de variância, que é o que nós chamamos de ANOVA, que eu vou explicar para vocês o que é agora. Tá, vamos lá então, vou explicar direitinho para vocês o que significa essa análise de variância aqui. Vou fazer uma breve leitura, vou explicar como é que funciona. Análise de variância, ANOVA, é um método para testar a igualdade de 3 ou mais médias populacionais. Poderiam ser 5 remédios diferentes, 6 remédios. O teste de T é só para 2. A análise de variância pode ser 3, 4, 5, quantos tiver aí. Baseado na análise das variâncias amostrais. Os dados amostrais são separados em grupos segundo uma característica, fator. Fator ou tratamento é uma característica que permite distinguir diferentes populações uma das outras. Cada fator contém 2 ou mais grupos de classificações. Isso aqui é meio confuso para explicar aqui, mas no exemplo fica mais fácil. Exemplo, ó. Amostra de consumo de combustível para 3 carros, né, de marcas diferentes. Neste caso, temos amostra de 3 populações de carro. Temos um único fator, que no caso é a marca. Então, suponha que eu pegue 3 carros de cada marca diferente e analise o consumo deles. Então, a única diferença entre eles é a marca, né? Então, nós temos, no caso, um fator só. Agora, segundo exemplo aqui, amostra de consumo de combustível para os 3 tamanhos de motor, 1.5, 2.2 e 2.5, e tipo de transmissão, manual automática. Então, aqui eu teria 2 tipos dois fatores, teria tanto a questão do motor, que é diferente, quanto a questão de transmissão. Então, se eu tiver diferença tanto no motor quanto na transmissão, o que acontece aqui é que eu tenho 2 fatores, o motor e a transmissão, né? A potência do motor e a transmissão. No primeiro caso, era somente um fator, que era só o tipo do carro, mais nada. Hipótese nula. A média de todas as populações são iguais, ou seja, o tratamento fator não tem efeito, nenhuma variação entre a média, nenhuma variação em média entre os grupos. Então, a hipótese alternativa também, no caso que é dessa análise de variância, é quando eu trato as médias todas iguais. Hipótese nula, né? As médias são todas iguais. A hipótese alternativa é quando pelo menos uma das médias são diferentes. Então, a nula, só reiterando, é quando as médias são todas iguais. A alternativa é quando pelo menos uma é diferente. Aqui temos, na verdade, pessoal, a ideia, como se eu fosse fazer isso aqui manualmente, fosse fazer esses cálculos aqui de análise de variância manualmente, era muito cálculo mesmo, demais, que não vale a pena, porque são cálculos aritméticos. Essa parte aritmética toda, o Excel ele faz para a gente. Mas, enfim, quando você trabalha com análise de variância, você acaba utilizando a tabela de distribuição F, que eu não vou explicar o que é, que não é necessário nesse momento aqui, já que a gente vai utilizar o Excel. Mas as ideias são as mesmas. Se o p-valor, que aqui ele chama de valor p, for menor que o nível de significância, rejeita H0. Lembra, H0, todas as médias são iguais. Se você tiver o p-valor menor, você rejeita. Se o p-valor for maior que o nível de significância, você aceita H0. E temos, então, aqui o primeiro exemplo, né, que eu vou ler para vocês aqui, depois vamos lá para o Excel fazer e discutir as ideias aqui. Ele fala o seguinte, foram selecionados vários automóveis de 3 modelos diferentes e neles colocados a mesma quantidade de gasolina. A tabela ao lado mostra a quilometragem obtida pelos automóveis. Existe diferença significativa entre as distâncias médias percorridas pelos diferentes tipos de automóvel? Faça o teste com um nível de significância de 0,05. Então percebam que aqui só tem um fator, porque a única coisa que eu tenho aqui são os tipos diferentes. Exemplo, suponha que o modelo 1 seja somente Gols, né? O automóvel Gol, o modelo 2, Uno, e o modelo 3 aqui, o Mobi, por exemplo. Então, suponha que tenha Gol, Uno e Mobi. 3 tipos de carro aqui, só que se repetindo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 Gols, depois 5 Unos e 5 Mobis. A ideia é analisar se a média de consumo deles é significativamente diferente ou se são iguais, no nível de 0,05%. 0,05. Então, quer dizer, 0,05 significância significa 95% de confiança. Então, o H0 nosso aqui são as médias todas iguais.
o HA é pelo menos uma das médias de consumo diferentes. Lembra? Eu vou pegar desse grupo aqui e vou inferir resultados para a população. Tá? Do grupo, eu infiro o resultado para a população com nível de significância de 0,05. Então, vindo aqui no Excel de novo, aqui, a gente vai ter o seguinte, quer ver? Seria o exemplo 3, esse aqui. Aqui ainda tem um valor maior, tá? Então aqui nós temos os carros aqui todos. Como é que a gente faz essa conta aqui? Essa conta é o seguinte, pessoal, deixa eu pegar, selecionar aqui e jogar lá na frente, fica melhor. Aqui. Também vou utilizar aquela ferramenta de análise de dados que está aqui, só que agora eu vou ter o quê? Eu vou ter, ó, a nova, né, análise de variância, fator único, porque eu só tenho os tipos de carro diferentes, não tem outro fator. Então, clico aqui. Tô ok. Aí eu vou colocar aqui o seguinte, eu vou selecionar tudo aqui, exatamente o que eu estou fazendo aqui, tudo de uma vez. Colunas, porque ele vai separar depois o resultado em colunas, modelo 1, modelo 2, modelo 3. Poderia estar trabalhando com linhas também, poderia ter colocado os modelos assim nas linhas, mas aqui coloquei em colunas. Eu quero que apareçam os rótulos, nível de significância que é o alfa, 0,5, está aqui. E agora aqui é o seguinte, eu vou colocar onde é que eu quero que essa tabela minha de resposta apareça. Eu clico aqui e clico numa célula qualquer, por exemplo, essa. Quando eu der OK aqui, ele faz as contas para mim, tudo certinho aqui. Então, vamos entender, ó, você pode perceber aqui o seguinte, a média do primeiro carro, do primeiro tipo de carro, falei que era o Gol, por exemplo, foi de 249 quilômetros, com uma determinada quantidade de gasolina, que é a mesma para todos os três tipos de carro. Do Uno, por exemplo, foi 226. Do Mob foi 205. Então, você pode perceber aqui, ele deu o teste deu valor de P em números, em notação científica. Deixa eu colocar isso aqui em número decimal. Ok. Então, percebam só que o valor de P aqui foi 0,00005. Esse número aqui é muito menor que o nível de significância, que é 0,05. Então, se o valor de P é menor que o nível de significância, eu vou rejeitar H0. Ou seja, existem provas significativas, né, que as médias populacionais são de fato diferentes, já que esse valor aqui, P, é bem menor que o nível de significância. Voltando aqui ao PowerPoint, para a gente poder fazer essa conclusão, a gente tem aqui, que vem na sequência, ó. Aqui. Essa tabela aqui é aquela tabela que eu fiz com vocês lá no Excel. Então, decisão, como o P, né, é 0,00005, é bem menor, né, muito menor que 0,05 é o nível de significância, a gente vai rejeitar H0. Quando eu falo rejeitar H0, significa, então, que a gente vai aceitar a hipótese alternativa. Então, rejeitando H0, a gente aceita a hipótese alternativa, que diz o quê? Que há evidências significativas que, de fato, a média dos carros varia de acordo com o modelo. Lembrando que é claro que, se você analisar o grupo que foi estudado, a média é diferente. Mas lembra que a partir do grupo, eu quero inferir coisas, quero inferir resultados para a população. Então, de fato, a partir dessa média aqui, e com esse nível de significância aqui, né, que é 0,05, e como o valor de P foi bem menor que isso, vou rejeitar H0. Então, há evidências significativas que, de fato, as médias de autonomia dos carros são diferentes. Então, pessoal, isso aqui é a nova com fator só, né? Análise de variância com fator só. Só que você pode ter uma situação um pouco mais difícil. Por exemplo, aqui, ó, a nova com 2 fatores. Aí fica mais complicado, só que, na verdade, essa tabela é ilustrativa. Se a gente fosse fazer isso aqui manualmente, né, igual eu falei, o trabalho é absurdamente grande, então não é nosso foco fazer isso aqui manualmente, muito embora seja possível. Mas já existe o Excel, a gente vai utilizar o Excel. Eu vou fazer com vocês um exemplo, que fica mais fácil para conseguir explicar. No caso aqui, é quando tem 2 fatores, poderia ter, né, quando você tem repetição de fatores. Quando tem 2 fatores, no caso aqui tem só 2. Deixa eu fazer a leitura, que fica mais fácil para entender. Ó, foram selecionados 30 automóveis, de 3 modelos diferentes, sendo 15 de câmbio automático e 15 de câmbio manual.
e neles colocados a mesma quantidade de gasolina. A tabela abaixo, né, a tabela ao lado mostra a quilometragem em metros obtida pelos automóveis. A ideia, pessoal, é o seguinte: você botou lá uma quantidade de gasolina e mediu quantos metros cada automóvel vai andar. Essa que é a ideia aqui. A questão é a seguinte: existe diferença entre a média da distância percorrida. O texto está ruim. Existe diferença entre a média da distância percorrida pelos diferentes tipos de automóveis? Faça o teste com nível de significância de 0,05. Então, olha só, note que nesse exemplo aqui há dois fatores: modelo, né, o tipo do carro, e o tipo de câmbio. Então, não é só o modelo que está em questão, e sim o tipo de câmbio também. E como há dois tipos de câmbio, existe uma repetição. Então, tem modelo e tipo de câmbio. E no câmbio tem dois tipos ainda. Então, tem uma repetição de câmbios. Por isso, temos um teste de ANOVA de fator duplo com repetição. Porque como tem dois tipos de câmbio, né, tem dois fatores, o modelo e o câmbio. E tem dois tipos de câmbio. Então, você acaba tendo uma repetição de câmbios aí. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com a ANOVA com repetição, né? Dois fatores com repetição. Percebam só um detalhe aqui, que é o seguinte: eu vou ter dois H0. O primeiro H0 aqui é a média de consumo, é a mesma para todos os modelos, né? Estou supondo isso aqui. E depois do câmbio também. Qual vai ser o H0 do câmbio? A média de consumo é a mesma para todos os tipos de câmbio. Então, lembra que você supõe o H0 sendo igual e vão analisar se essa hipótese vai se manter. Se o nível de significância for menor, se o valor de P for menor que o nível de significância, você rejeita H0. Se for maior, você mantém. Então, se é menor, você rejeita. Se é maior, a gente pega e mantém. Vamos voltar, então, aqui para o Excel. Bom, vamos voltar aqui para o Excel, então, para a gente poder fazer essas continhas aqui. Aqui é o exemplo 4, já está feito aqui. Então, está aqui, gente, a tabela toda, né, que está lá, eu só trouxe para cá novamente. Deixa eu jogar aqui para o cantinho para a gente poder pegar e fazer, tem espaço aqui. Beleza, tabela. Então, como é que eu faço isso? Nesse caso, né, vamos lembrar que eu tenho uma análise de variância com fator repetido. Vou clicar aqui, por exemplo, aqui nessa ferramenta, ó, análise ANOVA fator duplo com repetição. Por que com repetição? Porque eu tenho dois tipos de campo. Tem dois fatores, o modelo, fator duplo, que é o modelo, e o câmbio, e no câmbio tem dois tipos. Daí a questão da repetição, então. Aí eu clico aqui, intervalos de entrada. Beleza, o intervalo de entrada vai ser todo esse intervalo aqui, ó. Eu estou selecionando aqui. Esse vai ser o intervalo de entrada. Linhas por amostra, isso é interessante. A linha por amostra é o seguinte: percebam só que eu tenho do câmbio automático 1, 2, 3, 4, 5 linhas. E do câmbio manual também 5 linhas. Então, nesse caso, eu tenho 5 linhas para o câmbio automático e 5 para o câmbio manual. Então, o valor que eu vou colocar aqui vai ser 5. Agora, em que célula eu quero que essas informações sejam exibidas? Eu vou clicar no caso aqui, ó. Vou querer que seja nessa célula. Clico aqui, quero que seja nessa célula X aqui. Então, quando eu der OK aqui, ele vai fazer a tabela aqui. Vamos interpretar essa tabela. Olha só. Primeiramente, no câmbio automático aqui, em relação aos modelos, aqui eu tenho as médias, ó. Se você analisar o modelo 1 do câmbio automático, fez 13,9, o outro 16, modelo 2, 16,424 e assim vai. O outro 16,727. Isso medido, no caso, em quilômetro. Estou fazendo a conta aqui, dividindo por 1000. Aqui você tem a média dos câmbios manuais. Mesma situação aqui. E aqui, no caso, pessoal, tem a média total. E é aqui que me interessa. Isso aqui que é interessante, ó. Esse amostra que ele fala aqui tem a ver, no caso, com as linhas, tá? E no caso, as colunas aqui tem a ver, no caso, com a parte de coluna mesmo. Então, percebam só um detalhezinho aqui, pessoal. Só um minutinho, pessoal. Continuando aqui, pessoal, voltando aqui. Então, percebam só um detalhezinho aqui. Se você analisar as linhas, o que as linhas são? Automático e manual. Então, nas linhas, você tem que o p-valor é 0,02.
Então, se é 0,02, ele é o quê? Ele é maior que o nível de significância. Se é maior, eu vou aceitar H0. Então, significa que para o tipo de câmbio, não vai ter diferença significativa em média de consumo. No entanto, para as colunas que são os tipos de carros aqui, eu tenho o meu P é 0,01, que é menor que 0,05, consequentemente, vou rejeitar o H0 e vou aceitar o H alternativo. Significa, então, que para o tipo de modelo de carro, há diferença de consumo. Para o tipo de câmbio, não há diferença de consumo. Voltando aqui para o PowerPoint, eu consigo mostrar para vocês a conclusão. Aqui. Voltando aqui. Aqui, pessoal, essa tabela aqui é exatamente aquela tabela que nós fizemos no Excel. Então, lembrando, quando você está na linha, nesse caso aqui, a amostra tem a ver com as linhas. Você tem o p-valor de 0,2, que é muito maior que o 0,05, logo não há diferença de consumo, a gente aceita H0, ou seja, não vai ter diferença em relação ao tipo de câmbio. Se você agora pegar o modelo que está na coluna aqui, dá 0,01, que é muito menor que 0,05. Ou seja, eu vou rejeitar H0. Significa, então, que em relação ao modelo, há sim uma diferença significativa no consumo do carro, dos carros. É o que está a conclusão aqui. Ó. Em relação ao tipo de câmbio, temos que o valor de P é maior que o nível de significância, portanto, aceitamos H0, ou seja, as médias de consumo não são significativamente diferentes para o tipo de câmbio. Em relação ao modelo do carro, o valor de P é menor, está aqui, 0,01, que o nível de significância. Então, a média de consumo é significativamente diferente. É isso que ele traz para a gente aqui. Por fim, gente, esse último exemplo aqui, vamos lá, vamos fazer esse último exemplo aqui, então, para a gente poder bater o martelo nisso. O último exemplo fala o seguinte para a gente, ó. A tabela abaixo representa os valores em reais alcançados por 3 diferentes vendedores em função do número de vendas nos sábados do mês. Vamos testar o efeito dos 2 fatores, vendedor e sábado, usando o nível de significância de 1%. Lembra que 1% equivale a 0,01, né? Note que neste caso aqui, note que esse caso de teste de ANOVA aqui tem 2 fatores, vendedor e sábado, mas não tem repetição. Eu considero cada sábado e ponto final. É diferente de eu ter 2 tipos de câmbio, né? Exato, tinha câmbio do exemplo anterior, tinha o câmbio e o modelo. Então, no câmbio eu repetia, automático ou manual. Aqui não, considero cada sábado, né? Então a gente tem 2 fatores, sábado e vendedor, mas não tem repetição. Então, a primeira alternativa aqui em relação ao modelo, né, alternativa o H0, a média de venda é o mesmo para todos os sábados. E no câmbio aqui, né, a hipótese H0 do câmbio, a média de venda é a mesma para todos os vendedores. Voltando para o Excel, essa tabela está lá no Excel, tá? Vou mostrar para vocês aqui, vamos pegar e inferir algumas coisas. Tá aqui, gente, fazer o mesmo esquema. Eu vou selecionar isso aqui, jogar lá para frente, para a gente poder, então, discorrer sobre isso, falar sobre isso aqui. Beleza, está aqui a tabelinha. Vamos lá, então, pessoal. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em análise de dados, ferramenta é a mesma, só que agora é fator duplo sem repetição, porque eu considero cada sábado independente, não vou repetir o mesmo experimento no mesmo sábado, né? São sábados diferentes. Dou OK aqui. Intervalos de entrada. Vão ser todos esses intervalos aqui, selecionando inclusive os rótulos. Aqui, selecionei. Rótulo, vou clicar aqui. Só que agora eu quero um nível de significância de 1%. 1% equivale a 0,01 para o nosso alfa aqui. Onde é que eu vou querer que isso aqui saia? Em qual célula? Clico aqui, vou querer que saia nessa célula aqui, ó. Clico aqui, dou OK, ele vai construir a tabela para a gente. Vamos entender a tabela. Ele tem aqui as médias de venda, né, de cada vendedor, isso em reais, por exemplo, tá? Mas o que nos interessa está aqui embaixo. Percebam só, que lembra que linha aqui no caso são os sábados. E colunas aqui no caso são os vendedores. Está aqui, vendedor 1, 2 e 3.
Então, gente, o que acontece aqui? Se você analisar agora, ó, o valor de P para os sábados é de 0,003. E o valor de P para os vendedores é 0,001. Então, em ambos os P's aqui, tanto do vendedor quanto do sábado, são menores que 0,01, que é o nível de significância. Significa, então, que eu vou rejeitar H0. O que significa isso? Significa que sim, que as médias variam tanto em relação ao vendedor quanto em relação ao sábado. Então, dependendo do vendedor e dependendo do sábado, ele vai vender mais. Então, as médias não são padrões para todos os vendedores, para todos os sábados. Vai variar tanto para o vendedor quanto para o sábado. É a conclusão que eu tenho feita aqui no nosso PowerPoint, que eu vou disponibilizar depois para vocês. Está aqui, ó. Aqui, ó. Conclusão. Como o p-valor é menor que o nível de significância, tanto para o número de sábado quanto para o número de vendedor, porque está aqui, ó. Opa, peraí, pessoal, aqui. Deixa eu ligar a caneta aqui. Aqui, ó. Perceba que está aqui. Esses valores aqui, eles são menores, né? São menores que 0,01. Deixa eu escrever aqui. Isso. Então, são menores. Nesse caso, o que significa, então, o seguinte, ó. Que se são menores, vou rejeitar H0. Se eu rejeito H0, significa que há sim diferença em relação à média de venda, tanto em relação ao vendedor quanto em relação ao sábado. Pessoal, eu paro por aqui, tá? Aí a semana que vem eu vou fazer um encontro extra, igual eu falei para vocês, que a gente vai trabalhar com regressão linear, que não deu tempo de trabalhar aqui, tá certo? Eu vou trabalhar então com regressão linear a semana que vem. Depois eu vou disponibilizar essa aula aqui também pelo YouTube, e depois, no final do curso direitinho, eu faço uma playlist com atividades, com tudo que nós trabalhamos aqui para vocês poderem acessar conforme for necessário. Então, a todos uma boa noite e até a semana que vem.